casa estava mais quieta do que o normal naquela manhã. Não era apenas o silêncio das paredes, mas aquele tipo de silêncio que se instala dentro da gente, quando o coração pressente que algo está prestes a mudar. Eu já havia passado por muita coisa na vida: viuvez, doença, perdas e renascimentos, mas havia algo diferente pairando no ar naquela semana. Um desconforto sutil, um afastamento nos olhares, uma pressa nos passos do meu filho quando cruzava o corredor. E eu sentia, no fundo, eu sentia. Desde que ele se casou com Amanda, notei as mudanças, pequenas no começo. Um convite que não veio, uma ligação esquecida, um domingo que virou segunda sem visita, mas sempre dei um jeito de entender. É a vida adulta, eu dizia para mim mesma. Eles têm os próprios compromissos agora, mas no fundo, sabia que havia mais. Amanda era gentil, sim, mas sua gentileza tinha dentes. Ela sorria, mas seus olhos nunca sorriam comigo. E com o tempo, os pequenos gestos se tornaram grandes ausências. Eu era vista, mas não ouvida. Estava lá, mas era como se não estivesse. Me lembro bem daquele dia. Estava na cozinha preparando um bolo de fubá, o preferido do meu neto. Ouvi passos e parei para escutar. Meu filho e Amanda estavam na sala falando baixo, muito baixo, mas baixo o suficiente para me fazer caminhar até a porta e encostar o ouvido. Não por maldade, por instinto, por defesa, e foi então que ouvi. Ela disse: "Ela já teve a vida dela, agora é hora de sair." Meu coração parou. Naquele instante, percebi. Algo estava por vir, e não era bom. 2 dias depois daquela conversa sussurrada, a tempestade chegou. Era uma tarde abafada de terça-feira. O céu pesava, e dentro de mim tudo também pesava. Eu tentei agir normalmente, servi o almoço, chamei meu neto para a mesa com aquele carinho rotineiro. Mas havia um clima estranho, uma tensão cortante entre cada garfada. Depois do almoço, meu filho pediu para conversar. A voz dele estava diferente, firme demais, quase ensaiada. Sentamos na sala e Amanda permaneceu de pé, atrás dele, como se fosse a sombra que ditava tudo. Ele respirou fundo e começou: "Mãe, a gente precisa conversar sobre a sua estadia aqui." Meu estômago se revirou. Eu já sabia, mas ouvir doía muito mais. Eu e a Amanda, a gente acha que talvez seja melhor você procurar outro lugar para ficar. Talvez voltar para casa da tia Cláudia por uns tempos. Voltar? Eu morava com eles há quase 3 anos, desde que minha saúde começou a falhar. Era o que sempre combinamos, que eu teria um cantinho aqui, com meu neto, meu filho, minha família. E agora aquilo. Tentei manter a compostura, mas as palavras dele eram como tijolos me soterrando. Amanda não disse nada, só cruzou os braços e desviou o olhar, como quem esperava que aquilo acabasse logo. Senti uma pontada de humilhação. Era como se estivesse sendo despejada da minha própria história. "É só por um tempo, mãe. Só até a gente se organizar melhor. Amanda precisa de mais espaço para trabalhar e, bem, você entende, né?" Não, eu não entendia. E naquele instante não era só o abandono que doía. Era a constatação de que ele havia mudado. O menino doce que criei, que um dia prometeu nunca me deixar sozinha, agora me entregava ao mundo com um aperto de mão e uma desculpa fria. Levantei devagar, com o corpo doído mais pela alma que pela idade. Olhei bem dentro dos olhos dele e disse apenas: "Entendo, meu filho." E fui arrumar minhas coisas. Mas o que ele não sabia era que eu guardava comigo algo que mudaria tudo. Alguns segredos têm cheiro. O dela tinha o odor azedo da arrogância misturado com perfume caro. Eu não procurei, juro. A verdade simplesmente caiu no meu colo como quem já estava cansada de se esconder. Foi numa manhã qualquer, antes do café. Eu me levantei cedo, como de costume, e fui à cozinha. Mas parei no corredor quando ouvi risos baixos vindos do escritório. A porta estava entreaberta. Amanda falava ao telefone, distraída, sem saber que eu estava ali, invisível como sempre. "Ah, claro que eu quero ela fora daqui. Já deu o que tinha que dar. Ela se faz de boazinha, mas vive atrapalhando tudo. Meu filho tem que crescer, e com essa velha pesando na rotina dele, nunca vai sair do lugar." Meu coração bateu mais forte, não de tristeza, mas de algo novo, indignação. Cada palavra me cortava, não pela maldade, mas pela traição, pela máscara que ela usava diante do meu filho. E ele, cego, acreditava em tudo. Ele ainda tem essa coisa de mãe é sagrada, sabe? Mas aos poucos tô tirando isso dele. Só falta ela sair de casa. Então era isso. Tudo fazia sentido. As ausências, os olhares de desprezo, o jeito como ela me ignorava aos poucos, como quem vai empurrando alguém para fora de uma fotografia de família. Engoli seco e voltei pro meu quarto sem fazer barulho. Não chorei, nem gritei. Apenas me sentei na beirada da cama, olhando para o nada, com uma certeza queimando no peito. Se ela jogava sujo, eu saberia jogar também, mas com classe, com inteligência e com verdade. Porque uma coisa Amanda nunca soube. Eu ouço mais do que ela imagina. E lembro de tudo. Nos dias seguintes, fingi não saber de nada. Continuei com meus silêncios, meus cafés solitários, minhas caminhadas curtas até o portão. Amanda seguiu com suas
ligações no escritório, seu teatro de gentileza quando o Daniel estava por perto, mas, por dentro, eu já estava em movimento. No sábado, durante o almoço, ela soltou a frase que já vinha ensaiando havia dias. Dona Célia, o Daniel e eu achamos que talvez a senhora devesse passar um tempo com a sua irmã, em Uberaba. Vai fazer bem respirar novos ares. Fingi surpresa. Pisquei devagar. Sorri com a ponta dos lábios. Ah, é? E foi você que teve essa ideia? Ou foi o meu filho? Ela congelou por um segundo, mas Daniel, alheio ao subtexto, completou. Fomos nós dois, mãe. A Amanda disse que podia organizar tudo. A tia Lourdes ia adorar. Tia Lourdes tinha Alzheimer avançado. Não me reconhecia há 2 anos. Era um argumento fraco, quase cínico. Certo, respondi. Se acham que é o melhor, eu vou. Eles pareceram aliviados. Amanda até me deu um beijo na bochecha, falso como seus elogios. Mas naquele mesmo dia, depois que eles saíram, eu sentei com um caderno e comecei a escrever. Cada frase que ouvi, cada humilhação, cada desprezo sutil, tudo com datas e detalhes. Se queriam me tirar de casa, que soubessem exatamente por quê e que não esperassem meu silêncio. Também comecei a separar meus documentos, registro da casa, contas conjuntas, recibos de compras que Amanda fez com o cartão do Daniel sem ele saber. Aquilo não era só vingança, era proteção, era dignidade. Eles estavam prontos para se livrar de mim, mas eu estava pronta para me libertar deles. Passei a semana seguinte escrevendo cartas. Cada uma era um pedaço da minha dor, mas também uma peça de um quebra-cabeça que, quando montado, revelaria quem eu realmente era e quem eles haviam se tornado. Na primeira carta, falei com o Daniel, meu filho. Contei como me senti desde que entrei naquela casa, como fui sendo apagada aos poucos, dia após dia. Lembrei a ele das vezes que cuidei de suas febres quando criança, das noites em claro, esperando ele voltar das festas. E terminei com uma pergunta. Você me reconheceria hoje, se eu não fosse sua mãe? Na segunda, escrevi para Amanda. Não com ódio, mas com precisão. Relatei os comentários que ouvi pelas costas, os olhares de desprezo e, principalmente, o que ela dizia do Daniel ao telefone. Coisas que ele jamais imaginaria que saíram da boca de quem ele jurava amar. A terceira carta foi para mim. Um desabafo, um grito silencioso. Eu precisava lembrar quem era antes de me apagarem. Escrevi sobre a moça que enfrentou a vida sozinha e criou um filho com dignidade e construiu um lar com esforço e carinho. A mulher que agora se via empurrada para fora de sua própria história. Dobrei cada carta com cuidado e guardei em envelopes endereçados. Mas não os enviei. Ainda não. Em vez disso, escondi tudo dentro da minha mala. A mesma que Amanda, gentilmente, colocou no quarto de visitas, como quem já antecipa a partida. Ela achava que tinha o controle, mas quem carrega a verdade no peito nunca sai de mãos vazias. E no fundo, eu já sabia. Essas cartas não precisavam ser lidas por eles, elas precisavam existir para mim, para me lembrar que eu não era invisível, nem fraca, nem descartável. O que eles tinham feito comigo seria revelado, mas no meu tempo, do meu jeito. E quando acontecesse, ninguém esqueceria. Era um domingo qualquer, sol tímido pela janela, cheiro de café vindo da cozinha e aquele silêncio estranho, pesado, que já era comum entre nós três. Amanda estava no telefone, como sempre. Daniel, como de costume, absorto no celular. E eu, fingindo ler um livro que já conhecia de cor. Foi quando ela disse num tom impaciente: Amor, sua mãe não ia sair hoje? Você não disse que ia levá-la na casa da tia Lourdes? Era o código, o jeito disfarçado de dizer: já tá na hora dela ir embora. Mas eu não fui até o quarto arrumar minhas coisas. Fui até a mala que já estava pronta, há dias, e tirei de dentro os 3 envelopes. Entreguei um para cada um. O que é isso? Daniel perguntou, franzindo a testa. Leiam, quando estiverem prontos, mas juntos, e depois me digam se querem mesmo que eu vá embora. Amanda tentou abrir ali mesmo. Isso é algum tipo de chantagem? Disparou, com o veneno já escorrendo pela voz. Não, Amanda, respondi com calma. É só a minha versão da história, aquela que ninguém quis ouvir. E me retirei para o jardim. Deixei-os com o peso do papel. O som da abertura dos envelopes veio minutos depois. Em seguida, o silêncio. Um silêncio diferente. Não o habitual da indiferença, mas o do impacto, o da vergonha, o da descoberta. Naquela tarde, Amanda não levantou os olhos para mim. Daniel veio me procurar só à noite. Sentou-se ao meu lado no banco do jardim e, com a voz falha, disse apenas: eu não fazia ideia. Ficamos ali, em silêncio, mas dessa vez, um silêncio que dizia tudo. Eu tinha vencido, sem gritar, sem brigar, apenas com a verdade. Na manhã seguinte, Amanda fez questão de preparar o café. Mesa posta, pão ainda quente, suco fresco, uma encenação, talvez culpa, talvez medo. Mãe, senta aqui com a gente, disse Daniel, quase como um pedido. Sentei, mas não era mais a mesma cadeira, não era mais a mesma casa. E eu, definitivamente, não era mais a mesma mulher. A gente conversou, ele continuou, com a voz embargada. Lemos tudo, e eu queria te pedir desculpas. Amanda permaneceu em silêncio, olhando para a xícara como se houvesse algo dentro dela mais importante que o momento. Mas eu sabia, ela tinha entendido. E mais do que isso, sentiu que eu poderia destruí-la com poucas palavras. Eu não o faria, mas ela não sabia disso. Eu agradeço o café, mas minha decisão continua
a mesma, falei serena. Tenho um lugar para ficar. Não quero mais ser peso onde não sou bem-vinda. Daniel balançou a cabeça negativamente, quase em desespero. Não é isso. Você sempre foi bem-vinda, mãe. Olhei firme nos olhos dele. Quando foi a última vez que me perguntou se eu estava bem? Silêncio. Quando foi a última vez que sentou comigo sem o celular na mão? Mais silêncio. Vocês me enxergavam ali? Ou era só mais uma peça da mobília da casa? Daniel abaixou os olhos. Amanda finalmente levantou os dela. Pela primeira vez parecia humana. Eu não soube lidar com a sua presença, mas começou com voz trêmula. Você não precisava lidar, só precisava respeitar. Levantei da mesa, peguei minha mala. Agora é minha vez de escolher onde quero estar. E por enquanto, não é aqui. Saí sem bater a porta. Não precisava. O estrondo já estava dentro deles. A porta atrás de mim se fechou suavemente, sem drama, sem ruído. Mas o que ela selava era muito mais do que um cômodo. Era o fim de uma era. Era a ruptura de anos em que me calei para manter a paz de outros, esquecendo da minha. Caminhei devagar pela rua, com minha mala de rodinhas fazendo um som contínuo na calçada. Um som que, curiosamente, me pareceu musical. Pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que estava indo a algum lugar, por escolha, por mim. Cheguei à casa de minha amiga Neuza, que me recebeu com um abraço de alma. Lá, o café era simples, mas cheio de afeto. A toalha da mesa tinha manchas de vida, e as cadeiras rangiam histórias antigas. Era imperfeito, e por isso mesmo real, acolhedor. Achei que você nunca ia se soltar, disse ela, me servindo um pedaço de bolo. Nem eu, confessei sorrindo. À noite, deitei no sofá-cama com um cobertor florido e um travesseiro que tinha cheiro de lavanda. Dormi como não dormia há anos, sem medo de ouvir passos pelo corredor, sem esperar olhares atravessados, sem precisar me explicar por existir. No dia seguinte, acordei cedo, fui até a praça, sentei num banco, vi crianças brincando e ouvi risadas soltas. Peguei um caderno antigo, desses que a gente sempre promete usar e nunca usa, e comecei a escrever. Hoje eu comecei de novo, aos 67. E quer saber? Não é tarde. Ali, naquela manhã, entendi algo que ninguém nunca me disse. Liberdade não é algo que te dão, é algo que você toma, que você escolhe, mesmo que doa, mesmo que deixe buracos, mesmo que te olhem torto. Porque só quem vive cativa sabe o gosto da primeira respiração livre. E eu estava respirando. Os primeiros dias foram silenciosos. Não o silêncio desconfortável de uma casa tensa, mas aquele tipo de silêncio que embala, que abraça. A ausência de gritos, de portas batendo, de olhares cortantes. Era como um cobertor quente sobre o corpo cansado. Claro que senti falta. Do cheiro do café da manhã feito por mim, da rotina dos netos correndo, da cadeira de balanço no canto da sala. A saudade bateu, sim, mas diferente. Não era ferida, era lembrança. Numa tarde chuvosa, sentei na varanda de Neuza e comecei a tricotar. Um cachecol vermelho, só porque sim. A lã deslizando entre meus dedos me fez pensar no tempo, no quanto a gente tece a vida acreditando que tudo vai durar. Mas fios se rompem, pontos se perdem, e às vezes é preciso desmanchar para começar de novo. Recebi uma mensagem do meu neto mais velho, curta. Oi, vó, tá bem? Meu coração bateu mais forte. Respondi com um simples: tô sim, meu amor. E você? Ele respondeu depois de horas, mas respondeu. E aquele contato mínimo foi mais verdadeiro que anos de bom dia, ditos por obrigação. Naquela noite, senti a saudade sentar ao meu lado, mas não me feriu. Era uma saudade mansa, como um gato deitado aos pés. Não pedia nada, só me lembrava que vivi, que amei, que fui amada, mesmo que nem sempre do jeito certo. Entendi, enfim, que a dor não precisava ser casa. Ela podia ser visita, e que eu não era obrigada a deixá-la ficar. Voltei a escrever no meu caderno. Saudade não mata, mas ensina. E hoje, ela me ensinou que eu posso sentir, e ainda assim seguir. E segui. Era uma manhã comum, dessas em que o cheiro de café fresco invade a cozinha. Neuza tinha saído para resolver coisas no centro, e eu fiquei sozinha, em paz. Tinha me acostumado àquela calmaria. Meus dias agora eram leves, e meu coração mais ainda. Foi então que ouvi batidas na porta. 3 toques firmes, nada agressivo, mas também não hesitantes. Quando abri, por instinto, meu peito travou. Era ele, meu filho, o mesmo que me mandou embora, o mesmo que permitiu que sua esposa me enchesse de humilhações dentro da minha própria casa. Estava mais magro, olheiras fundas, roupas amassadas. Não disse nada por uns segundos, e eu também não. Apenas nos encaramos como se o tempo tivesse congelado. Posso entrar, mãe? Ele perguntou, voz baixa, quase infantil. Dei um passo para o lado. Ele entrou devagar, como quem entra numa igreja. Sentou à mesa da cozinha, olhou ao redor como se estivesse vendo tudo pela primeira vez. E então disse: ela foi embora. Eu me sentei também.
também, mantive o silêncio. Não era meu papel agora preencher os buracos da conversa dele. Disse que não aguentava mais, que eu era mole, que dava espaço demais para todo mundo e que você tinha envenenado tudo quando contou aquelas coisas sobre ela. Abaixei os olhos, não por culpa, mas por respeito ao momento. Ele continuou: Você tinha razão, mãe, sobre tudo. Ela falava de mim pelas costas, ria de mim, me expunha para os amigos dela. E eu, cego, achava que te proteger era bancar o homem da casa. Por fim, ele chorou. Sem grito, sem drama. Um choro de menino grande, que perdeu mais do que queria admitir. Me perdoa, mãe, sussurrou. Respirei fundo. Olhei dentro dos olhos dele. Vi ali, não o homem que me mandou embora, mas o menino que um dia dormia agarrado na minha mão com medo do escuro. Você tem um longo caminho para andar, mas começar pedindo perdão é um bom sinal. Ele abaixou a cabeça. E naquele instante, algo em mim também se curou. Nos dias seguintes à visita do meu filho, o silêncio dentro de mim não era mais amargo, era reflexivo. Ele voltou outras vezes, aos poucos, sem pressa, trazendo pães, frutas, conversas. Não tocávamos muito no passado. Era como se ambos soubéssemos que algumas feridas precisam só de ar e tempo. Ele perguntava mais de mim, coisas simples. Se eu estava comendo bem, se ainda fazia crochê, se sentia saudades do cachorro que tivemos anos atrás. Às vezes parecia que tentava se reconectar com a infância que ele mesmo apagou ao virar adulto. E eu deixava. Não era meu papel exigir explicações. Era meu direito, sim, mas já não era meu desejo. Perdoar não significa apagar o que aconteceu. Significa olhar para trás e não sentir o peito se fechar. E eu estava chegando lá. Sentia isso toda vez que ele saía pela porta e me dizia até amanhã. E eu acreditava. Antes, quando ele falava te amo, doía. Agora eu só ouvia, sem cobrança, sem esperança. Apenas ouvia. Não voltei para a minha casa dele. Nem ele me pediu. Sabíamos que aquilo era um passado encerrado, uma ponte que caiu e não precisava ser reconstruída. Em vez disso, abrimos outro caminho, mais estreito, mais lento, mas nosso. Neuza dizia que eu era boa demais, que perdoar daquele jeito era coisa de mãe, de coração que apanha e ainda assim se estende. Talvez ela estivesse certa, mas eu via aquilo de outra forma. Perdoar para mim era libertar a mim mesma, não a ele. Agora, quando lembro do dia em que fui expulsa da minha casa, lembro com clareza, sim, mas sem ódio, porque hoje aquele episódio faz parte da minha história, mas não define quem eu sou. A vida não voltou a ser como antes, e talvez isso tenha sido uma bênção disfarçada. Depois da tempestade, a gente não colhe o que foi perdido. A gente planta de novo, com mais sabedoria, escolhendo melhor as sementes. Hoje, minha rotina é mais silenciosa, mas também mais leve. A casa não é cheia de vozes, mas também não é cheia de tensão. A ausência de gritos foi a presença mais bem-vinda. Passei a valorizar os pequenos rituais, o café coado no pano, as cartas trocadas com amigas antigas, os passeios no mercado da praça, os dias em que meus netos aparecem com olhos curiosos, perguntando sobre como era na sua época, vó. Eles sabem da história, em parte. Ouviram de mim, sem raiva, apenas com verdade. Quero que aprendam algo que eu levei anos para entender. Família não é quem convive, é quem respeita. E respeito, uma vez quebrado, leva tempo para ser reconstruído. Se for, meu filho e eu nos falamos com mais frequência. Ainda há cicatrizes, mas há também a vontade. E às vezes, só isso basta. Não houve pedido formal de perdão, nem grandes declarações. Houve gestos, e isso vale mais. Quanto à minha nora, ela desapareceu das nossas vidas. Não por rancor, mas por consequência. Escolhas têm preço, e não cabe a mim pagar por elas. Hoje, olho para mim mesma com orgulho. Fui mãe, fui avó, fui esquecida, mas fui também forte, fui justa, fui corajosa e, sobretudo, fui fiel a mim. A história que um dia me doeu contar agora me serve como força, porque toda mulher que já foi silenciada pela própria família precisa saber. Sua voz ainda importa, sua dor é válida e sua coragem, essa sim, muda destinos. E se eu tivesse que dizer uma última coisa, seria: nunca subestime uma avó ferida. Ela conhece todos os caminhos da casa e do coração também.